vamos começar aqui compartilhando. A gente está no nosso capítulo 2. Eu estou bem à vontade, porque hoje está um calor terrível aqui em Brasília, mas é dia de comemoração em Brasília. A cidade está em festa, porque algumas pessoas estão felizes no dia de hoje. Muitas pessoas importantes. Mas esse não é o tema nosso hoje. Hoje o nosso tema é o nosso Javão. Enquanto meu computador me testa a minha paciência e a de vocês também, eu vou falar o que que a gente vai ver. Literais em Java. Você sabe o que que são literais em Java? Gente, é isso que eu estou tentando dizer para vocês. É uma das coisas que a gente vai começar a ver hoje aqui. Então, eu vou fazer bonitinho hoje aqui, vou compartilhar a tela certa com vocês. Eu tô me sentindo uma pessoa tão disciplinada. Afinal, por que que eu faço isso nas sextas-feiras, enquanto eu poderia ir no forró, enquanto eu poderia ir no boteco assistir um filme, ter um date, por que não? Por que que eu faço isso? Eu faço isso por mim mesmo e por vocês. Porque eu acho que se a gente quer mudar de carreira, a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem que fazer. Então vamos seguindo em frente, né, pessoal? Deixa eu comentar isso aqui para mim. Então vamos lá. O IntelliJ já está aqui tremendo, ligando, aquecendo, né? Que é igual o carro a diesel, é bom se deixar ligar um tempinho e depois a gente vê. Então vamos lá, literais. Em Java, os literais são valores fixos, representados em sua forma legível por humanos. Ele certo? Representados em forma legível por humanos, ok. Às vezes não me sinto tão humana, mas vamos lá. Por exemplo, o número 100 é um literal. Ok, normalmente os literais também são chamados de constantes. Quase sempre os literais e sua aplicação são tão intuitivos que eles foram usados de alguma forma por todos os exemplos de programa anteriores. Agora chegou a hora de serem exemplificados formalmente. Prazer, formalmente. Então, os literais Javas podem ser de qualquer um dos tipos de dados primitivos. Vamos com calma, família. A maneira como cada literal é representado depende do seu tipo. Como exemplificado anteriormente, constantes de caracteres são delimitadas por aspas simples, ok? Por exemplo, o A e o. Isso aqui é de porcento, né? São constantes de caracteres. Gente, meu IntelliJ começou a ligar. Vamos ter fé. Vamos ter fé que esse computador. Opa, esse computador hoje vai. Olha, ele já está rodando aqui, mas vamos continuar. Então, o que que são os literais? Os literais inteiros são especificados como números sem componentes fracionários. Por exemplo, 10 e menos 100 são literais inteiros. Beleza. Os literais de ponto flutuante requerem o uso de ponto decimal seguido pela componente fracionária do número. Perfeito. Uma coisa importante é sempre ponto, não é vírgula, né? A notação fracionária no Java. Então, aqui, 11.123 é um literal de ponto flutuante. Java também permite o uso de notação científica para números de ponto flutuante. Por padrão, os literais inteiros usam o tipo int. Se quiser especificar uma literal long, que a gente já viu, a gente coloca o L. Então, por exemplo, 12 é um int, que é bem pequeno, mas 12L é um long, né? É um int que a gente já está colocando ele como long. Também é padrão os literais de ponto flutuante serem do tipo double. Para especificar um literal float, acrescente um F à constante, igual o L. Então, aqui 10.19, põe o Fzão lá. Então, ele é do tipo float. Beleza. Embora os literais inteiros criam um valor int por padrão, eles podem ser atribuídos a variáveis do tipo char, byte ou short, contando que o valor atribuído possa ser representado pelo tipo de destino. Então, o literal inteiro. Alô? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Boa noite. A Betânia, minha filha, riu lá de dentro quando eu falei boa noite. Cara, não me deixa. Oi, boa noite, Annelise. Beleza? Pode continuar que eu estou acompanhando.
Que dia lindo, não? Má, você não acha? Cortou seu microfone. Que dia lindo hoje, não? Você não acha? Ah, aqui em São Paulo já tá frio, viu? É? Aqui Nossa, já esfriou já, é isso. São Paulo chega primeiro, né? né? Aqui eu tive que deixar tudo fechadinho e tal, mas é isso. Então vamos seguir aqui. Eu tô lendo sobre os literais, já coloquei aqui para gravar também. E tô tentando entender, mas parece que é só as variáveis mesmo. Ele só tá dizendo aqui algumas formas a gente representar. Que é, você pode colocar o L se for uma inteira longa, né? Que eles chamam de long. Ou você pode colocar um F se for um float, um F grande depois da variável. Tá. Aí, a partir do JDK7, a gente pode usar essa tabulação aqui, né? Embutir esse sublinhado aqui, ó, para ficar mais fácil a leitura, quando for um número de muitos dígitos, não muda nada. Quando o literal é compilado, esses sublinhados são simplesmente descartados. Mas ajuda a gente a ler, né? Igual o CPF, né, gente? Dá uma força. O uso de sublinhados é particularmente útil na codificação de coisas como número de peças, identificações de clientes e códigos de status, que normalmente são criados com uma combinação de subgrupo de dígitos. No meu trabalho, a gente tinha que usar isso, até para a gente conseguir ver. Literais hexadecimais, octais e binários. Isso aqui é legal. Como você deve saber, em programação, às vezes é mais fácil usar um sistema numérico baseado em 8 ou 16 em vez de 10, né? Que a gente já viu o binário. O sistema numérico baseado em 8 se chama octal e usa os dígitos de 0 a 7. No sistema octal, o número 10 é igual ao 8 do sistema decimal. Então, o sistema numérico de base 16 se chama hexadecimal e usa os dígitos de 0 a 9 mais as letras A e F, que representam 10, 11, 12, 13, 14 e 15, por exemplo. Você tem os números hexadecimais. Então, 10 é o 16 do sistema decimal. Então, devido à frequência com que esses dois sistemas numéricos são usados, Java permite a especificação de literais inteiros em hexadecimal e octal em vez do decimal. Então, o literal hexadecimal, ele deve começar com o 0x ou 0x maiúsculo. E um literal octal começa com 1, 0. Então, aqui tem alguns exemplos, só para a gente saber. A gente vê direto esses números assim, em cores, né? Tem número hexadecimal quando a gente está programando, aí você vai colocar a variável de uma cor, aí você às vezes usa um número hexadecimal. Acontece comigo. Então, aqui o número hexadecimal x 0xFF equivale ao número 255 em decimal. E o número octal 011, ele vai ser equivalente ao número 9 no sistema decimal. Beleza. Java também permite o uso de literais de ponto flutuante hexadecimais, mas raramente eles são usados. A partir do JDK7 é possível especificar um literal inteiro com o uso de binário. Para fazer isso, a gente usa o 0b ou 0b maiúsculo antes do número binário. Então, por exemplo, este número aqui especifica o valor 12 em binário, que é o 0b1100. Então, esse número aqui em binário corresponde a 12. Pausa para o meu cafezinho. Então, bora. Sequência de escape de caracteres. A inserção de constantes de caracteres entre aspas simples funciona para a maioria dos caracteres imprimíveis, aqueles que a gente manda o system out print. Mas alguns caracteres, como retorno de carro, impõem um problema especial quando o editor de texto é usado. Além disso, outros caracteres específicos, como as aspas simples e duplas, têm um significado especial em Java. Logo, você não pode usá-los diretamente. É por isso que Java oferece sequências de escape, às vezes chamadas de constantes de caracteres de barra invertida, que tem nessa tabelinha aqui que a gente vai ver aqui agora. Essas sequências aqui, elas são usadas no lugar de caracteres que representam. Então, por exemplo,
Esta linha aqui atribui a CH o caractere de tabulação. Então, aqui ele falou que a variável CH é igual a barra T, que é o caractere de tabulação, e está entre aspas, simples. O próximo exemplo atribui uma aspa simples a CH. Então, aqui ele está falando que o CH vai ser equivalente só a uma aspa simples. Você vê que tem uma aspa simples aqui depois da barra. Tá vendo? Então, essas tabelas aqui são as sequências de escape de caracteres. O que eu acho que a gente mais usa é o nova linha, que é o barra N, né? Ele tá aqui, ó, descrição, nova linha, né? E é isso aqui são sequências de escape de caracteres que estão reservadas para esse uso. E a gente vai usar ele entre aspas. Então, a gente usa isso quando a gente vai escrever um texto. Então, quer escrever um texto e colocar uma frase na outra linha, a gente usa o barra N. Então, literais de string. Java dá suporte a outro tipo de literal, o string. O string, esse nome a gente vê direto, né? Mas para mim, que sou velho, eu sempre penso no sting. Amo. Então, o string é um conjunto de caracteres inserido em aspas duplas. Por exemplo, this is a test. Então, aqui, ó, ele escreveu um texto e colocou entre aspas duplas, né? Que é uma string, isso aqui. Então, ele pode colocar isso aqui dentro de uma variável e pronto. Você viu exemplos de string em muito das instruções println, praticamente todas, né? Que a gente vai imprimir, a gente põe. Dos exemplos de programas anteriores. Além dos caracteres comuns, um literal string também pode conter uma ou mais das sequências de escape que acabei de descrever. Por exemplo, considere o programa abaixo, ele usa sequências de escape barra N e barra T, que é uma nova linha, barra N, e barra T é tabulação, isso, tabulação horizontal, que a gente usa para fazer tabela. Então, aqui. Então, aqui, quando tem duas barras, ele está comentando, na verdade, né? Então, aqui ele está comentando que esse código demonstra sequências de escape de strings. Agora, eu não sabia que tinha esse nome, escape. Então, aqui, ó, aqui ele está abrindo a classe, né? Class string demo. Então, aqui ele dá o public static void main, que é onde tudo começa, que é o on, né? E aqui Deus criou o mundo. Depois ele está imprimindo na primeira linha systemoutprint ln, que é numa nova linha. First line, barra n aqui, second line. Então, esse n aqui vai gerar uma nova linha. Então, ele vai imprimir assim, first line, vai dar uma outra linha e vai imprimir second line. Então, esse barra n aqui serve para isso. E ele está dentro da aspas duplas, tá vendo? Da string. Beleza. Aí na outra linha, systemoutprint ln, e aqui ele está usando o barra T entre o A, o B e o C, ou seja, ele está colocando alinhado em tabela, né, em tabulação. E aqui na outra linha ele também faz a mesma coisa com o D, o E e o F, colocando entre eles o barra T. Você vê que não tem nem espaço nem nada, né? Aí a gente fica confusa. Só que quando imprime, olha assim, ó, tá bonitinho aqui, ó. A primeira coluna tem o A e o D, a segunda o B e o E e a terceira C e o F. Legal, né? Pergunte ao especialista. Um string composto por um único caractere é o mesmo que um literal de caractere? Por exemplo, o K entre aspas duplas é a mesma coisa que o K entre aspas simples? Não. Você não deve confundir strings com caracteres. Um literal de caractere representa uma única letra, do tipo char, né? Uma variável com qualquer letra. Um string contendo apenas uma letra continua sendo um string. Embora os strings sejam compostos por mais de um caracteres, eles não são do mesmo tipo, né? Porque esse K aqui, ele é salvo, até o tamanho dele, né, é diferente desse aqui. Vamos seguir, people. Um exame mais detalhado das variáveis. As variáveis foram introduzidas no capítulo 1. Gente, chegamos no capítulo 2, né? Quem viveu, viveu. Aqui as examinaremos mais detalhadamente. Como você aprendeu, as variáveis são declaradas com o uso da seguinte forma de instrução.
Você fala o tipo e depois você coloca o nome da variável e no final ponto e vírgula, para esquecer. O tipo, esse aqui é o tipo de dado da variável e o nome do var é o seu nome. Você pode declarar uma variável de qualquer tipo válido, inclusive os tipos simples que a gente acabou de descrever. E cada variável vai ter um tipo. Logo, os recursos de uma variável são determinados por seu tipo. Por exemplo, uma variável do tipo boolean não pode ser usada para armazenar valores de tipo flutuante, que ela só vai armazenar o quê? True or false. Além disso, o tipo de uma variável, ele não pode mudar durante o seu tempo de vida, que é dentro do bloco de código. Ou seja, uma variável int, ela não pode virar uma variável char, a não ser que eu faça ela virar. Então, em Java, todas as variáveis devem ser declaradas antes do seu uso. Isso é necessário porque o compilador tem que saber de que tipo é dada uma variável. E também antes de poder compilar apropriadamente qualquer instrução que vai usar essa variável. Isso também permite que o Java execute uma verificação de tipos rigorosa, como minha mãe. Iniciando uma variável. Então, em geral, a gente deve dar um valor a uma variável antes de usar ela. Uma maneira de dar um valor a uma variável é por uma instrução de atribuição, como a gente já viu. Outra é dando um valor inicial quando ela é declarada. Para fazer isso, a gente coloca um sinal de igualdade e o valor que está sendo atribuído após o nome da variável. A forma geral de inicialização está mostrada aqui: tipo var e o valor. Nessa linha, o valor aqui é o valor dado quando a var ela foi criada. Então, o valor deve ser compatível com o tipo especificado. Alguns exemplos aqui. Então, aqui ele está falando que a variável count, essa variável ela é do tipo int, ou seja, ela é do tipo inteiro, e ele está atribuindo a ela o valor de 10. E aqui ele está comentando, olha, ele dá a count um valor inicial igual a 10. Por que inicial? Porque ao longo do código ele pode mudar de valor, né? Aqui ele está falando que a variável ch é do tipo char e ela equivale a x, entre aspas, simples. Então aqui ele está inicializando a variável ch com a letra x. E aqui ele está inicializando uma variável f, que é do tipo float, que vale 1.2. Aqui ele está colocando aquele f maiúsculo, que a gente viu que pode colocar. E o f aqui ele está sendo inicializado, então, com o valor de 1.2. Ao declarar duas ou mais variáveis do mesmo tipo, usando uma lista separada por vírgulas, você pode dar um valor inicial a uma ou mais dessas variáveis. Por exemplo, então aqui, ó, ele falou que todas essas variáveis aqui são inteiras. A B, a C, a D, todas elas aqui são inteiras, ele já falou. Então, aqui ele está inicializando a separada da B por vírgula, só que aqui ele já está falando que a B já inicializa com 8. Aí ele separa a C por vírgula e também já fala que ela aqui já vale 19. E também separa a D. Então, aqui a B e a C já têm inicializações, que eu posso só colocar o tipo da variável. Eu posso só fazer o tipo dela, eu posso colocar só int A, né? Ou eu posso colocar int B igual a 8. Posso já inicializar ela. Vamos lá, então. Inicializar. É bom a gente aprender esses termos, né? Por exemplo, escape, aprender a falar de forma chique, né, gente? Inicialização dinâmica. Embora os exemplos anteriores só tenham usado constantes como inicializadores, Java permite que as variáveis sejam inicializadas dinamicamente, com o uso de qualquer expressão válida no momento em que a variável é declarada. Por exemplo, aqui tem um programa curto que calcula o volume de um cilindro, dado o raio de sua base e sua altura. Então, vamos ver esse aqui, ó. Então, aqui é um programa que vai calcular o volume. O que é o volume? O volume, ele pega o raio, a base e a altura, beleza? Então, vamos ver o que é isso. Aqui ele comenta o código barra barra, então demonstra a inicialização da dinâmica. Aqui ele criou a classe que vai chamar DIN-IT, né? Que é uma classe para calcular o... Não sei por que DIN, vamos ver aqui. Deve ser porque é um cilindro, né? Para calcular o volume.
E aqui ele está iniciando o Public Static Void Main, beleza. E aqui, gente, ele vai inicializar as variáveis. Ele não só fala o tipo delas, que é double, como ele inicializa com valor. Então, ele está falando aqui que a variável radius vai valer 4 e a variável height vai valer 5. Ou seja, ele está falando aqui que o raio vai valer 4 e que a altura vai valer 5. Beleza. Aí agora ele vai inicializar o volume também dinamicamente. Ele vai falar que o volume também é uma variável double, afinal ele vai calcular double, né? E aí ele vai considerar que o volume vai ser igual a 3,1416, que é o valor de π, né? Vezes, que é representado com um ponto de asterisco no Java, vezes o radius, que está falando aqui que é 4, vezes o radius de novo, que é 4, que deve ser, né, o valor do raio ao quadrado, aí você repete ele, vezes a altura, que vale 5, né? Então aqui ele já está dando um valor e já está colocando dentro do volume esse valor. E aqui ele está imprimindo, o sinal print volume é igual a volume. O mais concatena, aqui a gente viu que a string ela é sempre com aspas duplas, e beleza. Então, nesse exemplo que a gente viu, tem 3 variáveis locais aqui, que é a radius, height, que é a altura, e o volume. E eles são declaradas aqui, essas duas primeiras, né? O radius e o height são inicializados por constantes, né? Que é 4 e 5. No entanto, o volume que a gente viu aqui, ele é inicializado com o volume do cilindro. O ponto-chave aqui é que a expressão de inicialização pode usar qualquer elemento válido no momento da inicialização, inclusive chamadas a métodos ou outras variáveis ou literais. Porque aqui eu estou colocando que o volume é um valor multiplicado, eu não estou atribuindo um valor, né? Então, o que que ele está dizendo? Que aqui, em vez de ser uma conta, você podia colocar outra coisa também, um método, outra variável, né? Beleza, gente? Escopo e tempo de vida das variáveis. Isso é legal. Até agora, todas as variáveis que a gente usou foram declaradas no início do método, no início da main, né? Que a gente já viu, que é quando começa. Porém, o Java, ele permite que as variáveis sejam declaradas dentro de qualquer bloco. Como explicado no capítulo 1, um bloco começa com uma chave aberta e termina com essa chave de fechamento. Tanto que quando às vezes não roda o programa nosso Java, pode ver que está faltando uma chave. E esse bloco define o escopo. Então, logo, sempre que a gente inicia um bloco, a gente está criando um novo escopo. Um escopo ele vai determinar que os objetos vão estar visíveis para outras partes do seu programa e também determina o tempo de vida desses objetos. Outras linguagens de computador definem duas categorias gerais de escopos, a global e a local. Embora suportadas, essas não são as melhores maneiras de categorizar os escopos em Java. Os escopos mais importantes em Java são os definidos por uma classe e os definidos por um método. Então, uma discussão sobre o escopo das classes e as variáveis declaradas dentro dele vai ser deixada para depois. Claro, porque hoje é sexta-feira. Quando as classes forem descritas nesse livro. Por enquanto, a gente vai ver apenas os escopos definidos por dentro de um método, que é aqueles dentro da main, né? Que tudo começa na main. O escopo definido por um método começa com a sua chave de abertura. No entanto, se esse método tiver parâmetros, eles também estarão incluídos dentro do escopo do método. Como regra geral, as variáveis declaradas dentro de um escopo não podem ser vistas, isto é, acessadas, por um código definido fora desse escopo. Logo, quando você declarar uma variável dentro de um escopo, ele vai estar localizado e protegido apenas contra modificação ou acesso não autorizado. Ou seja, as regras do escopo, ela vai na base lá da programação orientada a objeto, que é o encapsulamento, né? Uma variável dentro de um escopo só é vista lá. Os escopos, eles podem ser aninhados, por exemplo, sempre que você criar um bloco de código, você pode estar criando um novo escopo aninhado. Quando isso ocorre, o escopo externo engloba o escopo interno, ou seja, os objetos declarados no escopo externo podem ser vistos por um código que estiver lá dentro do escopo interno.
No entanto, o inverso não é verdadeiro, né? Então, os objetos declarados dentro do escopo interno, eles não podem ser vistos de fora dele, mas você, de dentro dele, você pode ver. É aquele espelho traidor, né? Que tem aquele reflexo que só a galera que te vê e você fica lá e não vê quem tá do outro lado. Então, vamos ver o efeito dos escopos aqui na prática, que com certeza vai ser muito melhor. Então, aqui é um código que vai demonstrar o escopo do bloco. Então, aqui a classe, que chama Scope Demo, começa. Quando a classe começa a chave aqui. Inicializa com uma chave e termina com uma chave, que foi o que ele falou. E aí, tudo começa no método, tudo começa na main. No caso aqui, public static void main. Os argumentos são isso aqui, ó. Tanto que ele fala string args, que é aberto aqui, ó, né? Então, isso aqui é o encapsulamento de tudo dentro desse método. E tudo dentro desse método vai estar dentro de uma chave, né? Então, aqui dentro desse escopo, a primeira informação que a gente tem é int x, ou seja, ele está dizendo que a variável x é um inteiro, conhecida pelo código dentro da main. Então, o que ele está dizendo? Que a variável x, ela vai ser conhecida dentro desse main aqui. Aí aqui ele falou o seguinte, ó, x vai valer 10, está atribuindo o valor de 10 para x, está inicializando. Beleza. Depois, ainda dentro do método main, ele fez um if. Ele fez aqui, se o x for igual a 10, né, que isso aqui a gente está vendo, está perguntando se é. Então, aqui está iniciando um novo escopo, porque essa chave aqui inicia um novo escopo. E a gente já viu que o bloco de código de if, ele é sempre if, uma condição, qual que é a condição? X ser igual a 10. Se x for igual a 10, eu vou iniciar esse novo escopo aqui, né? Então, se isso aqui for uma verdade, se essa condição for verdadeira, o inteiro y vai valer 20. Ou seja, y igual a 20 vai ser conhecido somente aqui dentro desse bloco. Tanto que o x e o y vão ser conhecidos aqui dentro também do if, né? Dentro desse if aqui, a gente vai ter os dois aqui sendo conhecidos. Beleza, aí ele mostra pra gente como que isso dá. Por quê? É que ele coloca para imprimir. Então, ele fala aqui, imprima x e y. Então, ele quer que você imprima o valor de x e o valor de y. X aqui ele falou que é 10, né? Ele está colocando aqui o valor. E y aqui, o valor é 20. Ele também está colocando o valor aqui. E aqui, ele está na outra linha, depois que ele pediu para imprimir, ele está falando, ó, eu vou mudar o valor de x. Eita. Aqui ele já vai falar, x agora não vai ser mais 10. X vai valer y vezes 2. Y era 20, então ele vai valer 20 vezes 2 vai valer 40. Beleza. Fechou. Fechou aqui, tá vendo? Fechou esse bloco. Aí, dentro daqui, ele falou o seguinte, ó, agora y vai valer 100 e vai dar um erro, porque o y, ele tá fora do escopo. Ele não é conhecido aqui. O y, ele só é conhecido se ele entrar dentro desse escopo aqui, ó, que é o x é igual a 10. Então, se não entrar aqui dentro do é verdade que o x é igual a 10, ele não vai entrar aqui. Mesmo se ele rodar de novo o código, que inclusive o y vai valer 100, então o x já não vai estar valendo mais 10, que ele já vai ser aqui 20 vezes 2, vai ser 40, então ele não vai entrar lá dentro de novo. Então o y não é conhecido. Agora, x ainda é conhecido, porque o x está lá no inicinho da main. Ele não está dentro desse if, né? Olha ele aqui, ó. O x continua sendo 10. Então, se eu pedir para imprimir, ele vai imprimir. Aí ele explica aqui pra gente, ó. Como os comentários indicam, a variável x era declarada no início do escopo da main, igual a gente viu aqui, ó. Variável aqui, ó. No início do escopo, x igual a 10. E ela pode ser acessada por qualquer código subsequente desse método. Dentro do bloco if, o y é declarado. Então, já que um bloco define um escopo, o y ele só pode ser visto dentro desse bloco.
É por isso que fora do bloco, a linha y igual a 100, ela é desativada por um comentário. Se a gente for remover o símbolo de comentário, o erro vai ter dado aqui de compilação. Você vê que aqui, ó, o y aqui ele falou, ó, coloquei 2 barras, porque se a gente copiar isso aqui no IntelliJ, vai dar um erro, sem a barra de comentário, né? Então, dentro do bloco if, o x ele pode ser usado porque o código de um bloco, isto é, um escopo alinhado, tem acesso às variáveis declaradas por um escopo externo, né? Então, dentro do bloco, eu posso ver o x, não posso ver o que dentro que está lá dentro. Então, dentro de um bloco, as variáveis podem ser declaradas em qualquer ponto, mas só são válidas após serem declaradas. Portanto, se você definir uma variável no início de um método, ela vai estar disponível para todo o código. Por isso que a gente sempre começa, né? Int, não sei o que lá, começa a declarar todas as variáveis que a gente vai ter no problema para depois escrever, para não correr o risco, né? Inversamente, se a gente declara uma variável no fim de um bloco, ele não vai ter utilidade, porque nenhum código vai poder acessá-la. Aqui está outro ponto que deve ser lembrado. Eu nunca tinha pensado que é por isso que a gente declara as variáveis no início. Olha aí, para você ver. Tem alguma utilidade, tá lendo isso aqui. Aqui está outro ponto que deve ser lembrado. As variáveis são criadas quando alcançamos seu escopo e destruída quando saímos dele. Ou seja, uma variável não manterá seu valor quando tiver saído do escopo. Logo, as variáveis declaradas dentro de um método não manterão seus valores entre chamadas a esse método. Além disso, uma variável declarada dentro de um bloco perderá seu valor após o bloco ser deixado. Portanto, o tempo de vida de uma variável está confinada no escopo. Enquanto durar o escopo, dura a variável. Pausa para Betânia. Diga, Betânia. Betânia vai vencer essa. Então, se a declaração de variável vai incluir o inicializador, essa variável será reinicializada sempre que a gente entrar no bloco em que ela é declarada. Por exemplo, vamos ver o programa que vai vir agora aqui. Então, é um programa que vai demonstrar o tempo de vida de uma variável. Se a gente tivesse, né, gente, uma coisa que demora. O tempo de duração de uma relação seria ótimo. Não, falou nada. Gente, sexta-feira eu preciso fazer esse tipo de comentário. Então, aqui a classe que ele está criando é var init demo. Aqui, public static void main, ou seja, aqui começa o método, iniciou o escopo aqui. Tá tudo bem aí, Betinha? Betânia tá ali tentando pegar uma bolsa, gente. Vamos pegar a bolsa para essa garota. Pronto. Obrigada, mamãe. De nada, E beijo. beijo pra todos que estão aí. Ai, que linda ela. Então, vamos lá. Aqui ela iniciou no main, string args, beleza. Aí, como a gente já viu, já chega lançando quais são as variáveis. Então, ele está falando que a variável x é um inteiro. Aí, depois ele colocou um for. A gente já viu que o for também é do mesmo jeito que o if. Aqui vai ter uma condição, e aí a gente vai iniciar o bloco de código para atender a esta condição aqui também, né? Então, aqui, na verdade, o que que a gente tem? A gente tem como ela inicia, como até onde ela vai e como ela cresce, né? É assim que o for funciona. Então, o for está falando que o x vai começar no zero, o x ele vai até o menor que 3, ou seja, se não é igual, ele vai até o 2, e que ele vai crescer mais, ou seja, de 1 em 1. Ok. Se ele entrar no for, se ele entrar no for aqui, né? Lembra disso, que é isso que a gente está vendo. Se ele entrar nesse escopo, vai criar uma outra variável, que é o y, que vai ser um inteiro também, vai valer -1. Então, o y, ela vai ser inicializada sempre que a gente entrar nesse bloco. E aqui ele está imprimindo, ó, system.out.println, y is, e o valor aqui do y. Eu entrei aqui, então ele vai dar que y é igual a -1. Então, a saída que a gente vai ver aqui vai ser -1. Essa linha sempre vai exibir -1, né? Porque ele acabou de dar o valor aqui. Logo em seguida, ele fala que o y vale 100. Mudou de ideia, uma metamorfose ambulante. E aí ele manda imprimir de novo, ó. Y agora, qual que é o valor? 100, perfeito. Ele vai imprimir que y é o valor de 100.
Saiu do escopo, saiu do escopo. Então, a saída gerada por esse programa foi essa que a gente viu. Só que aí ele vai repetindo, porque é um for. Então, aqui a gente viu a primeira vez. Então, ele saiu daqui e aqui ele vai falar que o x agora vai valer 1. Então, aqui o x vai valer 1, ele vai entrar aqui. Beleza, vai rodar esse programa. Vai rodar que o valor do y é -1, vai dar que o y é 100 de novo e vai voltar para cá. Então, agora o x que valia 1 vai valer 2, porque ele está aumentando de 1 mais 1. Aí ele vai voltar e vai imprimir de novo o quê? Y vale -1 e depois vai imprimir y agora vai valer 100. Aí vai voltar, então, x valendo 2. Quando ele chegar aqui, ele vai ser decrescido de 1 e aí ele vai valer 3. Aí ele já não vai entrar dentro do for, porque ele não vai atender essa condição aqui. O x não vai ser menor que 3, né? Ele vai ser igual a 3. Então, ele não entra dentro do for. Então, por que que a saída vai repetir 3 vezes isso aqui? 3 vezes esse bloco. Y is -1, y is now 100. Porque ele vai do 0 ao 3. E do 0 ao 3 é 0, 1 e 2. Então, são 3 vezes. Então, aqui, ó, como você pode ver, o y ele é reinicializado com -1 sempre que a gente entra no laço for interno. E ainda que depois ele recebe o valor de 100, esse valor ele é perdido. Então, há uma peculiaridade nas regras do escopo Java que deve surpreendê-lo. Nada me surpreende mais. Embora os blocos possam ser alinhados, nenhuma variável declarada dentro de um escopo interno pode ser o mesmo nome de uma variável declarada para um escopo externo. Por exemplo, programa a seguir que tenta declarar duas variáveis separadas com o mesmo nome não será compilado. Vamos ver. Então, aqui ele está comentando, quando tem barra asterisco, é porque é um comentário grande, textão, vulgo textão. E esse programa aqui não é um programa que vai ser compilado, porque ele tenta declarar uma variável em um escopo interno com o mesmo nome de uma que está no escopo externo. Então, olha só. Inicializou a classe aqui, ó, classe nestvar. A classe tem o main, o método, tudo começa aqui, vem o escopo. E aí ele fala que a variável count é um inteiro. Então, aqui ele está declarando a variável count. Depois ele fala aqui que ele cria um for que, se esse count começar com 0 e for até o -10, e ele crescer de 1 em 1, você entra aqui dentro. Se esse for isso aqui. Atender essas condições aqui. Quando ele entra dentro do for, ele pede para imprimir aqui, ó, system out print. This is count, e aí ele pede para dar o valor aqui do count. Então, aqui, se começar com 0, então this is count 0, this is count 1. Beleza. Imprimiu isso aqui, tá tudo certo. Até aqui ele iria rodar, mas olha aqui, ele fala aqui, int count, ele declara de novo a variável count aqui dentro do for, como um inteiro. Só que isso aqui vai dar inválido, porque não tem como a gente declarar outra que já foi aqui. Por mais que se a gente tivesse aqui, ela não veria aqui dentro, mas aí não tem como, porque aqui a gente já está considerando. Então, aqui, isso aqui não ia rodar. Isso aqui ia dar um erro, porque esse count aqui já está aqui. Por isso que a gente tem que usar outro valor aqui de variável. Count 1, por aí vai. Se você tem experiência com C ou C++, sabe que não há restrições para os nomes dados a variáveis declaradas em um escopo interno. Logo, em C++, a declaração de count dentro do bloco do laço for externo, ela é perfeitamente válida. E esse tipo de declaração oculta a variável externa. Os projetistas de Java, pessoas lindas, acharam que essa ocultação de nome poderia levar facilmente a erros de programação. E não a permitiram. Galera, né, chatinha. Ok. Vamos ler mais um pouquinho? Deixa eu ver aqui. Ai, gente, eu acho que vai muito aqui de operadores. E aí a gente pode fazer só os operadores. Kidoki. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o código que ele dá erro e ver se ele dá erro.
Vamos primeiro colocar esse aqui, que demonstra o tipo de uma variável, e ver se ele vai repetir 3 vezes. Vou trocar aqui a telinha para vocês aqui. Alterar a transmissão para o IntelliJ. Todas as telas vendo certinho. Então, aqui no na nossa inteligência, IntelliJ, aqui dentro de Source, onde eu estou colocando todos os arquivinhos, eu venho com o botão direito, New, Java Class. E aí, como que chama esse arquivo aqui, que ele falou? Var int demo, que é esse que a gente vê o tempo útil das nossas relações. Tão engraçadinha, né? E é uma classe, a gente já sabe quando a gente faz isso, já inicializa tudo aqui, ó. Tá vendo? Var int demo já tá aqui, public class ainda coloca que é public. E aí aqui dentro dessa public class eu vou copiar a main aqui, eu vou iniciar esse método aqui, ó. Aqui dentro eu vou colocar esse código que a gente viu, que é o for, né? Então aqui, ó, ele primeiro fala que tem um inteiro x, depois ele abre aqui o for com uma chave, dentro do for ele inicializa aqui y-1, né? Depois pede para imprimir o valor aqui de y. Depois ele... Peraí, que aqui tem algumas outras coisas que estão erradas aqui. Aqui, essa linha aqui está com um comentário, mas vou tirar. Que aqui ele está imprimindo o valor de y. Beleza. E aqui ele está falando, mudando outro valor para y. Ele está colocando aqui o valor de y igual a 100. Aqui ele inicializa com -1, depois 100. E aí ele imprime o valor que mudou. Fecha a chave do for. Fecha a chave do método, né? Da main. Tudo certo. Vamos rodar? Vamos dar debug para a gente ver como que faz isso. Põe aqui os negocinhos. Vou pôr em tudo, porque eu não tenho medo de nada. E vou dar um debug aqui. Mas se a gente dá o debug, eu prefiro dar aqui com o botão direito, porque às vezes ele vai em outro código. Está dando build aqui. Build. Será que vai, gente? Eu adoro quando dá para ver as variáveiszinhas aqui. Vamos ver se ele vai. Running. Gente, quando eu quero impressionar o lugar onde eu estou trabalhando, eu sempre dou HTOP no terminal para ficar essas coisas assim, a pessoa não fazer dica de estagiário. Tá, aí aqui, ó, vamos lá, estamos dando debug. Chegou até aqui, variáveis, args aqui, ele falou que ele foi até aqui, vamos ver, vamos seguindo. Ele só iniciou a classe, tá vendo aqui, ó? Ele só iniciou a main, var init demo. Só conheceu, prazer, você é a var init demo, né? Depois ele conheceu o x. Olá, x igual a 0. Muito prazer. E ele entrou dentro do for, né? Entrou dentro do for, conheceu o y. Prazer, y-1, tá vendo aqui, ó, o valor da variável? Beleza. Depois ele foi e o que? O y continua -1 aqui, porque ele só imprimiu a linha. Depois, o y mudou para 100, tá vendo? A gente está dando debug linha a linha. Por fim, ele voltou para o for. E aí o x valia quanto? 0 ali, tá vendo? Ele dá aqui do lado também, ó. X está valendo 0 aqui. Mas aí ele cresceu, porque aqui ele ganha mais 1. Então agora o x vale 1, agora que ele entrou aqui no for, né? Seguindo. Aí aqui ele imprime, ele conhece o y-1, aí depois eu falo com ele, o y mudou de nome, ele agora é o 100, beleza. E aí ele vai depois entrar de novo no for, mas ele te valia 1.
Aí fala, beleza, você aceita aqui no for, mas você vai ganhar mais um para entrar. Aí ele vai valer 2, tá vendo aqui, ó? X igual a 2, perfeito. E aí ele conhece o Y, valendo menos um. Aí depois ele fala, ó, meu filho, o Y mudou para 100. E aí ele sai do for. Quando ele sai do for, ele ainda vale 2. E aí ele fala, olha, você ainda é aceito aqui. Última vez, hein, rapazinho, que aqui é só X maior que 3. Mas se você quiser entrar dentro do for, você vai ganhar mais um. E aí ele vai valer 3 e aí ele não vai conseguir entrar. Agora eu vou abrir o terminal para vocês verem o que que ele imprimiu. Console. Podia ler também, né? Que eu tava no debugger, que é esse que a gente vai mostrando as variáveis, assim, pra gente entender como o computador pensa, gente. Isso me ajudou muito. Quem me ensinou isso foi um colega meu, programador da faculdade, que é um gênio e trabalha hoje pra gringa, ganha super bem. E aí, ele que me ensinou, ele disse, o debugger te ajuda você a pensar como um computador, qual que é o valor que ele tá enxergando, né? Você viu ali, pra gente ver quanto que vale o for. Ele é legal. E o console é quando a gente vê o terminal, que é o System Out Print, né? Que é a nossa saída. Então, aqui, ó, igual a gente fez, ele vai vir 3 vezes. Beleza, people? Então é isso, gente. Eu vou comemorar hoje para as pessoas que não podem comemorar aqui em Brasília. Eu espero que a Má tenha se divertido hoje aqui comigo, né, Má? Muito obrigada pela sua presença. Ah, me diverti nada, aprendi bastante hoje. Menina, não, Muito obrigada. não foi que eu também? Não foi que do nada eu aprendi? Porque saber falar essas palavras são super importantes, sabe? Escopo, variável, inicialização, palavrinhas, né? É bom que a gente aprende aí o dobro, né? Não é? Eu me sinto ótima aqui. Ainda mais com a Betânia rindo aqui, né? A mãe vai ler aí. E a outra dando gargalhada aqui no fundo. Ah, eu estava agradecendo, mas aí eu não quis interromper, não. Ela é uma fofa, Betânia. Essa daí promete, viu? É um prejuízo, viu? Que come, gente, meu Deus do céu, é uma magalicinha, graças a Deus. Mas, tirando isso, só alegria. Ô, Má, muito obrigada pela presença, viu? Do coração. Imagina, eu que agradeço. Você vai comemorar aí, comemora por todos nós. Bom final de semana e dá um beijão aí na Betânia. Ah, ela vai ficar feliz que alguém mandou um beijinho pra ela. Obrigada, Má. Bom final de semana pra você também. Bom descanso. Obrigada, tchau, tchau. Tchauzinho. Família.